Amém? Continuando nosso culto de louvor a Deus, nós queremos conhecer quem está nos visitando nessa manhã. Se você está nos visitando, eu vou pedir para você sinalizar para mim que os nossos irmãos da diaconia vão te entregar um presente. Tem uma irmã que está nos visitando aqui, está do lado da Aline. Tem mais pessoas aqui nesse lado aqui. Fique com a sua mão levantada para que as diaconisas possam levar até você um presente especial da nossa igreja. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Você é muito importante para o Senhor e nós louvamos a Deus por você estar aqui conosco nesta manhã. Amém? Irmãos, também se você quer uma visita pastoral, se você quer servir na igreja através de algum ministério, tem um cartão contato que está no banco da igreja aí, você pode preenchê-lo, você pode acessar com o QR Code e através dele você fazer a sua solicitação, colocar-se à disposição no serviço e na obra do Senhor. Amém? Eu quero te convidar para esse momento da palavra que nós vamos ministrar. Eu vou fazer a leitura de Lucas, capítulo de número 7, do versículo de número 11 até o versículo de número 17. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou o caixão, e os que estavam carregando pararam. E então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Fecha os teus olhos mais uma vez e ora comigo. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Gratos porque ela é viva e eficaz, Senhor, uma espada que penetra no profundo da nossa alma. E agora nós pedimos, fala conosco, ministra aos nossos corações, que nada e ninguém seja motivo de nos distrair, Senhor, nesse momento. E que a gente possa ouvir a Tua voz, que o Senhor fale com a igreja, o que o Senhor já ministrou ao meu coração. No nome de Jesus que eu oro, amém, Jesus. Nós vamos dar continuidade no tema que nós estamos ministrando. Nós estamos falando sobre esperança, e tem um irmão que diz assim: pastor, a tecnologia tem um problema com você, você tem um problema com ela. Sempre que eu pego nesse aparelho não funciona, mas agora deu certo. Eu quero falar sobre esse tema, esperança da ressurreição, baseado nesse texto. E quando a gente olha para o texto, a gente percebe uma palavra ou uma expressão aqui que nos chama a atenção para entendermos esse tema da ressurreição. O texto inicia com a expressão pouco depois. E quando Lucas escreveu esse texto e colocou essa expressão pouco depois, ele tinha o objetivo de que o leitor do texto, do Evangelho de Lucas, entendesse e compreendesse que esse texto não está só. Esse texto faz parte de um contexto maior, ou seja, é uma perícope que está ligada entre a perícope anterior e a que vem a seguir. Quando ele fala sobre esse pouco tempo depois, ele está querendo dizer para quem lê, no dia subsequente, ou seja, logo após o que havia acontecido, isto aqui também aconteceu. Depois disso, depois desse primeiro momento, olha o que vem a acontecer. E a gente percebe que quando lemos Lucas 7, a partir do verso 1, e nós vamos até o verso 10, nós vamos ver, e talvez na tua Bíblia tenha essa indicação, que fala da cura do servo do centurião. E essa cura do servo não era de uma doença simples, não era de uma simples dor de cabeça, de um mal-estar, de uma gripe, mas era uma doença muito grave. Essa doença era tão grave que o servo do centurião estava
quase morto, estava doente quase à morte. E quando o servo do centurião chega até Jesus, Jesus fala que vai curá-lo. Você conhece a história, Jesus não chega a ir até o lugar. E aquele rapaz, aquele servo, aquela pessoa é curada, mesmo à distância. E então, Jesus continua a sua caminhada. E na sua caminhada, ele vai até esse lugar, onde ele tem encontro com essa mulher que está sepultando o seu filho. E acontece a ressurreição do filho dessa mulher. E a terceira perícope, já na continuação, a partir do verso 18, é sobre os mensageiros de João Batista, ou especificamente os discípulos de João Batista, que vêm ao encontro de Jesus, e eles fazem uma pergunta ao Senhor, dizendo assim: era o Senhor que estava por vir, era o Senhor que nós tínhamos que esperar, é o Senhor mesmo que viria a quem João Batista se referiu. E no verso 22, Jesus olha para os discípulos de João Batista e diz assim: voltem e anunciem o que vocês viram e anunciem o que vocês ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Quando Lucas escreve essas três perícopes de forma subsequente, ele quer que o seu leitor, que aquele que está lendo o texto, preste atenção e entenda. Eu estou falando sobre um tema muito importante, um tema doutrinário que todo cristão precisa entender: a ressurreição. E nós queremos meditar hoje falando sobre essa questão da ressurreição, porque a ressurreição aponta para a revelação de que o Messias é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Lucas escreve isso, ele quer deixar de maneira clara, ou de maneira proposital, relatar para nós o sinal da soberania de Cristo Jesus, principalmente o poder sobre a morte. Deixar claro que o Cristo tem o poder para que ele possa fazer qualquer coisa, em qualquer situação, e por isso deve trazer esperança, dar esperança aos seus seguidores, dar esperança àqueles que leem o texto, trazer esperança para as nossas vidas. E quando nós olhamos para esse texto especificamente que acabamos de ler, sobre essa história que aconteceu, nós vamos encontrar três momentos singulares. O primeiro momento singular que eu vejo nesse texto aqui, quero compartilhar com vocês, é o encontro. Especificamente, o encontro de duas multidões que tinham destinos diferentes. Nós vemos que Jesus saiu com os seus discípulos e uma multidão de seguidores ia com ele para uma cidade chamada Naim. E quando nós pesquisamos, estudamos um pouco mais, nós sabemos poucas informações dessa cidade. Que nós sabemos que Naim fica a sudeste de Nazaré, ou seja, a referência a Nazaré. Nós sabemos que fica na região da Galileia, ou seja, é uma cidade que de certa forma não tinha muita expressão social ou política. O texto não conta para nós, e nós não ouvimos mais falar sobre Naim, e também não sabemos exatamente o que Jesus foi fazer naquela cidade, se havia um outro propósito além da ressurreição deste jovem. O que nós sabemos é que ao mesmo tempo que Jesus e a multidão, que são seus seguidores, chegam, outra multidão está saindo dessa cidade. E nós vemos que esse encontro não acontece num lugar qualquer, ele acontece no portal da cidade. Acontece, vamos dizer assim, no lugar público, onde vamos chamar assim, o centro nervoso de Naim. Onde todas as pessoas se encontram, todos passam por aquele lugar. Neste lugar, podemos dizer assim, nessa praça pública é onde tudo acontece. O comércio acontece nessa porta da cidade. Neste local está presente o poder romano. Todas as informações sobre a cidade, sobre o Império Romano, sobre o povo de Israel, estão naquele lugar. E esse encontro é o encontro dos contrastes. Porque há dois grupos específicos aqui. Há um grupo que segue Jesus muito feliz, cheio de esperança. Conhecemos o Cristo, conhecemos o Messias, sabemos quem Ele é. Talvez alguns ainda na dúvida, mas com a esperança e expectativa de ver os milagres do que Cristo podia fazer e as palavras que Ele tinha para ministrar o coração. Era um povo feliz.
Do outro lado nós vemos um grupo triste, que sai sem razão, abalado com a situação, com a tragédia que acabara de acontecer. Nós vemos um grupo que segue Jesus, que vem cheio de esperança. Do outro lado nós vemos um grupo que sai em desespero por aquelas portas, sem conseguir uma resposta para aquela situação. Nós vemos um grupo que chega em Naim junto com Jesus, que tem um propósito específico para viver, e um outro grupo que perdeu o propósito da sua vida. Nós vemos um grupo que segue Jesus com a direção clara, outro, cheio de dúvidas, sem saber para onde vão. O grupo que segue Jesus é o grupo que tem certezas, e o outro é um grupo que está cheio de incertezas em seu coração. Aqueles que seguem Jesus, nesse encontro, nesse lugar especial, específico, é um grupo que tem esperança, enquanto aquele grupo que segue aquele cortejo fúnebre e triste, é um grupo desesperado, sem condição. Contudo, apesar das questões diferentes, percebemos que há um propósito nesse encontro. Não é uma pura coincidência que aconteceu, não foi por acaso. Nós não podemos esquecer que há um propósito central quando Lucas escreveu esse texto nessa passagem, que é a ressurreição. E aí isso nos leva ao segundo momento singular que eu vejo nessa história. E o segundo momento singular é que Jesus está no controle. Apesar de tudo que está acontecendo, o que acontece aqui mostra o que Jesus faz quando Ele está no controle de todas as situações. Repare que Lucas começa esse texto falando pouco depois Jesus. Ele inicia com o nome de Jesus, que Jesus foi para aquela cidade. Ele não coloca junto com o nome de Jesus nenhum adjetivo. Ele não fala do nome de Jesus dando um título, que chegou o Messias, chegou o Salvador. Ele não fala isso, ele começa escrevendo desta forma: Jesus está entrando em Naim. Mas quando nós olhamos no verso 13, nós vamos ver que Lucas, assim que Jesus chega naquele local, na entrada da cidade, assim que Jesus está de frente com aquela mãe em desespero, com aquelas pessoas entristecidas com toda aquela situação, no verso 13 ele diz assim: e o Senhor se compadeceu dela. E a partir desse momento, ele não fala a respeito de Jesus, mas do Senhor. E há um propósito quando Lucas escreve dessa forma. Senhor significa, no Antigo Testamento, Jeová. Senhor significa, toda vez que nós lemos no Antigo Testamento a palavra do Senhor, é quando o nome de Deus estava sendo mencionado. O nome que é impronunciável era trocado por Senhor. A palavra grega para Senhor é Kyrios, que equivale no latim para Dominus. O título que era dado para o imperador de todas as terras romanas. Naim faz parte da região da Galileia, Naim faz parte de Israel. Israel está sendo dominada pelo Império Romano. Existe para eles, para o movimento político, para o movimento que tem poder sobre todas aquelas coisas, sobre todo aquele povo, sobre toda aquela situação, apenas um Senhor que é o imperador de Roma. O título dado de Senhor só poderia ser dado para esta pessoa, que era o dono de todas as terras. Senhor, no Antigo Testamento, significava que Deus é criador de todas as coisas e que tudo pertence a Ele. Por isso, Lucas nesse momento fala do Senhor, e usar esse título Senhor para Jesus é muito significativo. É muito importante, tem um propósito claro. Em primeiro lugar, no mundo romano não era permitido imaginar que alguém pudesse ter outro Senhor que não fosse César. E Lucas está escrevendo esse texto, Lucas está falando, existe apenas um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Apenas um Senhor que tem um controle sobre todas as coisas, esse Senhor não é César. É apenas Jesus que pode fazer algo para mudar a vida de nós. Em segundo lugar, o que chama a atenção quando ele fala a respeito de Jesus nesse momento, e que faz todo sentido, é o que vem a seguir.
Depois dele chamar Jesus, ou denominar Jesus como Senhor, ele conta para nós na história, dizendo que Jesus ordena a mulher: não chore. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não chore. Quando nós buscamos um pouquinho mais a fundo e vamos a esse texto, nós entendemos que o propósito de Jesus não é chegar ao coração da pessoa e falar assim: não chore, não fique triste. Não é essa conotação que Jesus está dando, mas uma ordem: não chore. Você não precisa chorar. Enxugue suas lágrimas. É uma ordem que Jesus está dando para ela. Na sequência o texto diz que Jesus tocou no caixão, mas não foi um simples toque, foi um toque no sentido assim: pare, vocês não vão continuar esse caminho, parem com tudo que vocês estão fazendo. E por fim o texto diz que Jesus ordena àquele jovem: eu te ordeno, levante-se. O sistema de governo dizia: há um só Senhor. Jesus, com aquela atitude, com essa ação, Jesus mostrava a todos aquilo: isso não é verdade. César e Roma não têm o controle, eles não são os senhores das coisas. O único e verdadeiro Senhor de todas as coisas sou eu, Jesus, o Senhor da tua vida. Eu que tenho o controle, eu estou no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias que estejam acontecendo. Roma, César pode ter o poder geográfico sobre as coisas, mas o poder de Deus, que está em Cristo Senhor Jesus, ultrapassa qualquer barreira geográfica, porque Ele é o Senhor de tudo. Glória a Deus. Isso precisa estar claro no nosso coração. Quando Jesus faz isso, ao ordenar a mãe, ao parar o cortejo, ao tocar aquele jovem, ordenar: levante-se. Muitos ali compreenderam o que fala lá em Isaías capítulo 61, quando diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e da vingança do Senhor, e a consolar a todos os que choram, porque Ele é o Senhor. Ele está no controle da nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos aqui porque sentimos vontade, mas o Senhor tem o controle da nossa vida. O próximo segundo, o próximo minuto vai passar, Ele continuará sendo o Senhor da nossa vida. Ele continuará tendo o controle de todas as coisas. Com essa atitude, Jesus deixa claro para todos que estão ali: eu sou o Senhor. Eu estou no controle. É isto que acontece quando o Senhor conduz a nossa vida. Não é do nosso jeito, mas é do jeito dEle. Quando o Senhor está no controle, sempre a última palavra é dEle, não a nossa. Quando o Senhor conduz a nossa vida, Ele é o único que pode mudar o rumo da nossa história. E em terceiro e último momento singular que eu vejo aqui, é que depois de que nós temos a certeza de que o Senhor Jesus está no controle, nós temos a certeza de que Ele está presente, que Ele manifesta o seu poder, a certeza da presença de Deus. Nós vemos que depois que esse menino é ressuscitado, nós vemos que depois que esse menino se levanta e começa a falar, e que Jesus entrega ele de novo para sua mãe, algumas coisas acontecem aqui nesse texto que nos chama a atenção. Diz o texto que todos ficaram possuídos de temor. E a gente precisa ir um pouco mais a fundo para compreender que sentimento era esse que estava no coração deles. Era a reação foi a reação que todos tiveram daquela situação. Deus se manifestou no nosso meio. Isso causou espanto. Isso causou admiração que dominou a mente e o coração de todos eles. E o motivo desta sensação, ou desse sentimento que eles tiveram, foi de eles descobrirem, por mais que fosse vagamente, a distância que separava eles e Deus, a santidade do Senhor. Nós estamos muito perto do Senhor. Deus está aqui, Deus está manifestando o seu poder, e quando Deus manifesta o seu poder, é como o profeta Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso causa temor no nosso coração.
Eu estou diante do Senhor. Deus está presente, o Senhor está revelado. O sentimento de temor que tomou conta deles, porque quando eles recebem o quanto estão perto de Deus, que causa isso, também traz um outro sentimento, que da mesma forma que isso revela o quanto eu sou pecador, o quanto Deus é santo, traz um desejo assim, por mais que eu saiba disso, o melhor lugar do mundo que eu quero estar a partir de agora, nesse lugar, na presença do Senhor. Daqui eu não quero sair mais. Pastor Russell Shedd, quando fala a respeito do temor, ele falou uma frase que marcou a minha vida, eu trago para mim quando eu penso na questão do temor. Ele fala assim, temer a Deus é ter medo de pecar. Porque você sabe que a única coisa que pode lhe afastar da presença de Deus é o pecado. Quando você tem essa experiência de estar próximo de Deus, face a face, dele se revelar e você dizer, Deus está neste lugar. Você diz, eu não quero estar em outro lugar que não seja a presença de Deus. Outra questão que eu vejo aqui é que diz o texto que eles passam a glorificar o Senhor. Eles sentem temor e começam a glorificar o Senhor. E quando nós pensamos nessa palavra glória, o entendimento ou a compreensão, o significado para o semita era que essa palavra significa peso, importância. Essa palavra significa que isso tem valor. E ela era usada para expressar, quando se falava da glória, sobre riqueza, bem, sucesso. Quando falava de glória, era o poder designado e a honra de um ser. Sempre que eles falavam a respeito disso. Por isso as outras religiões que tinham deuses visuais, que precisavam de imagens, eles faziam dessas imagens revestidas com ouro, com pedras preciosas. E quando os seus adoradores entravam nesses templos, eles ficavam tocados com aquela imagem tão linda. E então, a partir daquele momento, eles eram impelidos, eles eram conduzidos, eles vislumbravam e passavam a adorar o seu Deus. Contudo, o nosso Deus sempre deixou claro para o seu povo, não farás de mim imagem. Nós não precisamos de imagem para adorar o Senhor. Nós não precisamos de imagem para glorificá-lo dessa forma. A gente não faz isso. A gente não adora o Senhor dessa forma. Contudo, vamos lembrar que naquele tempo em que Jesus manifesta a presença real de Deus, o povo de Israel tem um templo. Esse templo é lindo. Esse templo é maravilhoso. O salmista escreve falando coisas lindas desse templo. Mas existe um lugar nesse templo onde a presença de Deus real não é acessada por ninguém. Ninguém vê o Senhor. Ninguém consegue se aproximar dele. Então como podemos glorificá-lo? Como que podemos adorar? Algo que precisa ficar claro aqui é que glorificar não é uma ação. Glorificar é uma reação à glória de Deus. Sabe por que eles passaram a glorificar? Porque Deus se revelou naquele lugar. Nós temos a oportunidade todos os dias do Senhor se revelar para nós e nós glorificarmos a Ele como Ele merece ser adorado. Porque nós temos a certeza de que Sua presença é real neste lugar. Deus está aqui. Deus manifesta o seu poder. E por último, nessa parte sobre a certeza da presença, eles dizem, há um grande profeta, Deus visitou esse lugar. Há evidências da presença do Senhor. A evidência da presença do Senhor é que houve um milagre. O sinal de Deus está aqui. A ressurreição é o sinal de que Jesus é o Messias, o enviado para o seu povo. Ao declararem que Jesus visitou, era dizer com toda certeza, o Messias está aqui. Jesus é o Messias, Ele é o Filho de Deus. E para nossas vidas, irmãos, para nós, o que estes momentos nos ensinam? Primeiro, nós precisamos deixar que Jesus ocupe o lugar devido na nossa história. Nós vemos que nessa história, lá no início, quando eu comecei a narrar e falar a respeito dela, haviam duas multidões. Havia a multidão daqueles que estavam em desespero e foram surpreendidos quando viram Jesus. Mas havia uma multidão, que é a primeira que eu citei, que eram aqueles que seguiam a Jesus.
que já tinham vivido experiências, pelo menos nós sabemos ali que eles tinham visto o milagre de Jesus curar o servo do centurião à distância. Acredito que muitos deles, e com certeza todos os discípulos, viram outros milagres acontecerem. E uma coisa que nós precisamos ter sempre em nosso coração, é que o Senhor não parou de fazer milagres, Ele quer continuar manifestando o seu poder sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ter essa expectativa no nosso coração, de que quando nós chegamos na casa do Senhor, para junto com a igreja adorar ao Senhor, eu tenho expectativa que Deus vai manifestar o seu poder. Que Ele está no controle da minha história, que Ele está no controle da história da sua igreja, e que Ele quer fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Em segundo lugar, sem Jesus não há ressurreição. E quando nós falamos dessa palavra ressurreição, nós precisamos entender que a ressurreição significa renascer, significa reviver, significa ressurgir. Eu creio sim que Deus pode fazer os mesmos milagres que estão na palavra de Deus hoje, no nosso tempo. Mas talvez o que nós precisamos hoje não seja um milagre como o da viúva de Naim. Talvez o milagre que a gente precisa é que o Senhor faça ressurgir de novo a fé no nosso coração, a esperança de que Ele pode mudar a nossa história. Talvez nós estamos precisando que o Senhor reviva em nós a paixão, o amor de servi-lo. E aí nós precisamos entender que isso só vai acontecer se Jesus estiver presente, se Ele estiver no controle de todas as coisas. E por último ponto aqui para nós, Ele é o único que pode fazer o que eu acabei de falar. Em qualquer área da sua vida, nada da sua vida, por mais que você ache e imagine, não, isso aqui Jesus não precisa se preocupar, que é muito simples. Ele pode, e Ele quer fazer parte das coisas mais simples da tua vida. Isso o Senhor não pode fazer porque é muito complexo. Ele pode, Ele quer fazer para que você veja o seu poder se manifestando na sua vida. Por isso, meus irmãos, sem Jesus não há ressurreição. Sem Jesus não há esperança de vida eterna. Sem Jesus não há motivo para estarmos aqui. Com Jesus e em nome dEle podemos experimentar a presença real do Senhor em nossas vidas. Com Jesus os cegos veem, os coxos andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem. Com Jesus a sua casa é transformada. Com Jesus o seu casamento é revivificado. Com Jesus há temor, louvor e convicção da sua presença. Por isso, Jesus é a esperança da ressurreição para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.